Você tinha falado antes de tentação, né? E também sobre... O João entrou na parte das dificuldades. E até para o pessoal que está nos assistindo também, não só jovem também, porque jovem tem mais essa dificuldade, mas para o pessoal em geral, né? Como vencer a tentação? Legal. Uma pergunta bem boa. Primeiro, você tem que ter um relacionamento com Jesus, porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui, que a pessoa, ela tá gripada. Ela não vai primeiro falar assim, nossa, eu vou ficar sarada primeiro, aí depois eu tomo remédio. Não, então, esse remédio é Jesus. Primeiro, você não larga o pecado primeiro para depois você vir para Jesus. Tem muita gente que fala assim, não vou na igreja não, porque eu sou pecador demais e tal, não vou na igreja. Mas só que você não larga o pecado primeiro. Primeiro você aceita Jesus e depois que você encontrou essa pérola de grande valor, você fala, todos os outros pecados vale a pena eu deixar, porque eu encontrei algo maior do que tudo isso que eu buscava. Então, primeiro, você ter esse encontro com Jesus. Segundo, buscar a Deus, de ter um encontro com Ele, que é a questão que a gente falou do secreto. Buscar a Deus na sua casa, vai para o seu quarto, lê a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos confronta, nos conforta e nos dá um sentido. Sim. Então, a palavra de Deus vai te mostrar que aquilo é pecado, e a palavra de Deus, ela é viva e ela tem poder para transformar vidas. Então, o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, através do poder de Deus, através do poder que Deus tem na palavra dele, você vai ser transformado. Mas vamos lá para a parte mais prática, e através desse secreto. Mas a parte mais prática se afaste de coisas que te puxam para isso. Entendeu? Um exemplo, se eu for andar com o João, ele vai me influenciar a beber. Eu sei que eu tenho essa tentação. Eu não vou começar... O que você tá rindo? Uma coca. Beber uma coca. Mas eu sei que se eu for andar com o João, eu vou ter essa tentação, eu preciso me afastar, porque Deus fala, na Bíblia fala, fugir da aparência do mal. Então, a gente não tem que esperar o momento maior ali de vontade para fugir desse pecado. A gente já tem que fugir antes, entendeu? Até porque nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Quando chega no ápice da vontade, você não dá conta de sair. Exato. Você não dá conta, cara. Então, por isso que a Bíblia já é clara, vai fugir da aparência do mal. Quando você tá vendo a aparência dele, você já vaza. Tá vendo um trem que não tá dando certo, você já vaza. E outra coisa também não minta para você mesmo. A pior coisa não é mentir para nós mesmos e para Deus, né? Porque, tipo assim, a gente mente para nós mesmos e fala assim, autossabotagem. A gente fala assim, não, eu consigo ir lá e não fazer isso. Eu consigo não fazer isso. Eu consigo, tipo, vamos supor uma coisa, eu consigo abrir o Instagram, ver um tanto de mulher aqui e não ser tentada. Aí a pessoa fala que consegue, mas ela está mentindo para ela mesma. Então, ao invés de esperar aquela tentação, já para de seguir antes. Uhum. Então, um dos melhores remédios para isso é a prevenção. Você não esperar chegar no ápice do desejo ali, de qualquer coisa. Eu falo de desejo, mas é de qualquer coisa, para você resistir. E também entender que não mistifica muita coisa. Mistifica é tipo assim, inventa muita coisa. Ah, mas Deus tem que me tocar para mim não fazer isso. Não, é uma decisão. Eu não vou fazer isso. Sim. E Deus vai te fortalecer nessa decisão. Porque eu aprendi esses dias que é como se fosse um xadrez. Você joga e depois Deus joga. Então, tipo assim, você faz uma jogada, Deus fala com você, ele faz uma jogada, você faz outra. Então, se deu a jogada ali de resistir ao pecado, Deus vai dar a jogada dele de te dar força. Entendeu? Então a gente precisa tomar uma decisão de falar, eu não vou fazer isso e pronto. Entendeu? Igual eu falei assim, nesse retiro eu vou, porque, gente, eu me converti num retiro e tem retiro esse ano. Eu me converti num retiro e antes do retiro eu falei assim, nesse retiro eu vou me firmar com Jesus. E foi uma decisão. Né? Uma decisão. Não mistifiquei muitas coisas. Primeiro Deus tem que fazer o blow e o blow. E tum. Não, eu tenho que sentir aqui. Não, é uma decisão. Eu tomei a decisão e Deus, naquele retiro, Ele me deu força, me deu experiências com Ele para me resistir. Forte isso aí, viu? A Bíblia diz fugir da aparência do mal, certo? Deus não fala assim, eu vou te fazer fugir, eu vou te tirar da aparência do mal. Deus fala, fuja, meu filho, da aparência do mal. Fuja. E a fuga tem que ser da pessoa.
Não é Deus que vai lá pra te dar um empurrão pra você fugir. Não, A pessoa tem que tomar uma decisão, né? Isso, é a escolha. A vida é feita de escolha. Se a pessoa escolhe viver atolada naquela tentação, ela vai se enveredar por aquilo e vai atolar, vai viver num lamaçal de pecado, porque, como diz Tiago, né, a tentação leva ao pecado, e o pecado, o coração, ele produz o pecado, e assim a pessoa vai se atolando naquilo. Então é tudo uma questão de escolha, igual o Fulvio falou, né? Ele tomou a decisão. Nesse retiro eu vou mudar de vida. Então é questão de escolha, né? Que a gente tem que sentir Deus. E você falou até a parte de mistificar, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa fala, a pessoa que rouba, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou ungir minha mão para eu não roubar mais. Não é isso. Não é isso. É questão de decisão, é uma questão de você fugir do ambiente que você rouba, é questão de você não ficar perto aliás, não ficar sozinho com dinheiro, por exemplo, contando dinheiro. É tipo isso, né? Exatamente. Sobre tentação também. Uma coisa que acontece muito quando você está começando a caminhada com Deus, um exemplo, você tentou resistir à tentação e não conseguiu. Uhum. Muitas pessoas se afastam de Deus por causa disso. Então a pessoa, tipo assim, ela peca, se afasta de Deus e ela acha que, tipo, depois que ela pecou, Deus não vai desejar mais ela. Mas Deus disse na palavra dele várias coisas que dá para falar disso, mas ele disse, não é as pessoas sãs que precisam de médico, é os doentes que precisam de médico. Então, no momento que você peca, que você precisa chegar mais a Deus, porque é Ele que vai te dar força. Porque se você peca e você foge achando que você vai conseguir resistir sozinho, isso é você mesmo tentando resistir com as suas forças, mas quando Deus te fortalece, você consegue. Então, se você cair em pecado, não é Deus que vai se afastar de você, é você que tem a tendência de afastar, então se aproxima dele. E por que você acha que quando a pessoa peca, por que você acha que ela se afasta de Deus? Lá nas cartas de Paulo fala o seguinte, que a nossa mente nos condena. Tem uma outra parte desse versículo, mas a que eu lembro é que a nossa mente nos condena. Então, se a nossa mente não nos condena, a gente tem confiança diante de Deus. E o problema é que a nossa mente nos condena. E é igual o João gosta de falar, é que quando Deus, Adão e Eva pecou lá no jardim, isso aconteceu mesmo, gente. Adão e Eva pecou lá no jardim, e aí Deus foi, igual Deus sempre ia, toda tarde ali, Deus ia na viração do dia para encontrar com eles. Eles pecaram, Deus continuou indo, então Deus vai continuar te procurando. Só que Deus fala, Adão, Eva, onde estás? Porque a condenação ali, a autocondenação de Adão e Eva fez eles fugirem, mas Deus estava ali no mesmo lugar. Eu acho que vai muito de vergonha também. Sim. A pessoa, eu acredito que Adão e Eva, depois que pecou, ficou com vergonha de, nossa, o que eu fiz? Que vergonha. Então você acredita que Deus, para todo mundo que está escutando, você acredita que Deus sempre está à procura da gente, mas está precisando da gente dar aquele passo? Exatamente. Deus, ele vai estar de braços abertos para nós até quando nós morrermos, né? Depois que a gente morreu já era, não tem mais como, então a gente tem que fazer logo. Então Deus vai estar ali de braços abertos, nos esperando, para quando a gente cair, a gente correr para os braços dele. A gente já vai estar ali nos braços dele, mas quando a gente cair, a gente corre de novo para os braços dele, porque nesse livro Manso e Humilde ele fala que a graça e a ira de Deus. Então Deus, quando a gente peca, ele, pela sua justiça, ele pode ter ira contra nós, porque a gente pecou, a gente fugiu da lei dele. Então Deus, ele tem o direito de se irar contra nós nesse caso. E aí a gente acha que é uma balança aqui, ó. Vamos usar aqui. A gente acha que é uma balança. A ira de Deus vem e a misericórdia, a ira de Deus vem e a misericórdia de Deus tipo some. E aí quando a misericórdia vem, a ira some. Só que nesse livro Manso e Humilde fala que é uma balança onde a misericórdia e a ira tá no mesmo lado. Quanto mais nós merecemos a ira de Deus por nós termos pecado, mais a misericórdia de Deus cresce em nós. Igual aquela canção, que muito foi perdoado, muito ama, entendeu? Então, quanto mais nós pecamos, mais nós temos mais Deus vem com a sua misericórdia sobre nós. Só que aí eu lembro no versículo, se eu não me engano, de Gálatas. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Continuaremos pecando para que a graça de Deus abunde? Não. Nós que já morremos por pecado, como continuaremos a viver nele?
Entendeu? Então, não é porque quando eu peco a misericórdia de Deus aumenta que eu vou continuar pecando. Não, é que quando eu peco, a misericórdia de Deus aumenta, mas eu nasci de novo e eu não posso viver nesse pecado que eu já morri para ele. Entendeu? Um exemplo, então, para a gente partir para um outro ponto, é só a gente falar da mãe com o filho. O filho vai pro colo da mãe, a mãe dá todo amor, todo carinho. O filho vai, sai do colo, vai e apronta. A mãe vai embora? Não. A mãe tá sempre ali, chama ele, dá uma correção, né? Mas tá ali sempre amando, o tempo inteiro ela ama ele. E até o amor de Deus, ele, na Bíblia vai dizer que ele fala, ele descreve o amor dele primeiro em forma de mãe, né? Em forma paterna, materna, né? Que tem até um versículo que fala que como pode uma mãe, né? Como pode uma mãe esquecer do filho? Ainda que ela pois esqueça, eu jamais esquecerei de vocês. Eu jamais me esquecerei de vocês. Então, tipo assim, a forma como Deus nos ama é mais do que uma mãe com o filho. Muito mais, muito mais, muito mais, muito mais.